Bem-vindas todas a mais umas conversas na Positiva, hoje com a doutora Sílvia Owakini. O tema de hoje é o estigma e o estigma internalizado. Começo por agradecer a presença da nossa convidada. A doutora Sílvia doutorou-se em Psiquiatria e Saúde Mental em 2000 pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Fez agregação em Psiquiatria e Saúde Mental em 2017. É sócia fundadora e presidente da Sociedade Portuguesa de Psicossomática. É vice-presidente da secção de Psico-Oncologia da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental. De 83 a 2020, foi docente na Faculdade de Medicina de Lisboa, participando na formação pré-graduada e pós-graduada nas áreas de Neurociências, Psiquiatria e Saúde Mental. Foi responsável pela Psiquiatria de Ligação ao Serviço de Doenças Infecciosas de Santa Maria, com ênfase no apoio a pessoas afetadas com VIH, de 1988 até 2019. Desde 2008, é responsável pelo apoio psiquiátrico, quer no ambulatório, quer no internamento, no serviço Hemato-Oncologia do Hospital CUF, Infante Santo Tejo, Lisboa. Atualmente é professora convidada de Psicopatologia na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Está hoje connosco também a Isabel Nunes, a fundadora e presidente da Associação SERES. SERES é a primeira e única associação de e para mulheres infectadas e afetadas pelo VIH em Portugal. Fundada em 2005, a SERES encontra-se reconhecida como instituição particular de solidariedade social. Tem desenvolvido um vasto trabalho em prol da mulher positiva, um trabalho de pares, ativismo e prevenção. A SERES acredita que a capacitação do empoderamento da mulher é essencial para reduzir as suas vulnerabilidades, garantindo a sua dignidade e o respeito pelos direitos humanos, assim como a sua saúde sexual. Está connosco também a Judite Corte Real, da SERES, e eu sou a Raquel Freire, sou cineasta e trabalho com SERES, que fui convidada pela sua fundadora, Isabel Nunes, faço as campanhas que podem ver nas redes e vou facilitar esta partilha. Vamos ouvir agora as questões colocadas pelas mulheres. Isabel, queres começar? Bom dia. É com imenso prazer que iniciamos esta nova série, rodeada de amigas, com uma referência a uma pessoa que é muito especial para mim e com quem tenho imenso respeito e admiração, a doutora e professora Sílvia Owakini. Obrigada pela sua disponibilidade, obrigada a todas e obrigada a si que está desse lado. Vou iniciar com a definição de conceitos e a primeira questão é o que é o estigma, este mal social que muitas vezes é pior que o próprio VIH. Ora, bom dia a todos e muito obrigada pelas vossas palavras, e é com muito gosto que eu estou aqui também com pessoas que respeito muito e que têm feito um trabalho muito importante na área do VIH e precisamente nestas áreas que às vezes ficam um bocadinho esquecidas, não só da dimensão estritamente médica da doença, mas da dimensão psicossocial e da vivência social da doença. Ora bem, a Isabel pergunta-me o que é o estigma. O estigma é essencialmente uma forma de categorização social com base em preconceitos, em ideias pré-concebidas e que assenta esta categorização num atributo negativo que faz com que a pessoa seja considerada menos valorizada, menos desejável, de alguma forma perigosa, de alguma forma indesejável. E depois há várias dimensões dentro do estigma, mas essencialmente é uma forma de categorização social, de construção de uma barreira face a pessoas ou grupos que partilham determinados atributos. E agora perguntar à Judite, que está aí, se gostaria de fazer uma pergunta. Olá, em primeiro lugar, bom dia ou boa tarde a todas. Mais muito obrigada à doutora Sílvia por mais uma vez estar aqui connosco, para nos esclarecer tantas coisas que são tão importantes para quem não tem acesso a elas ou quem às vezes tem medo ou vergonha de perguntar. E muito obrigada a todas, e queria então começar por fazer uma pergunta: o que é a discriminação? Pois, a discriminação decorre do estigma, se quiser, é a vertente objetiva do comportamento que está associado ao estigma. É qualquer tipo de atos ou de ações que façam com que a pessoa não sinta os seus direitos coartados de alguma forma, não tenha acesso às mesmas coisas em função
das ideias pré-concebidas que estão associadas ao estigma. Portanto, no fundo, a discriminação é uma forma de deixar as pessoas de fora com base em qualquer atributo ou questão que elas partilham. No caso do VIH, a discriminação tem a ver com a presença da infecção pelo VIH. Muito obrigada pela sua resposta, doutora Sílvia. Isabel, eu sei que tu falaste com várias mulheres que te puseram questões. Queres colocar alguma? Eu ia colocar uma questão, mas também queria referir um estudo. A pergunta é o que é o estigma internalizado? Continuamos aqui com os conceitos. E quais são os sintomas ou sinais? Mas antes de passar a palavra à doutora Sílvia, eu quero referir um estudo internacional, o Stigma Index, que em Portugal observou que as mulheres sentem mais o estigma internalizado comparativamente aos homens, na dificuldade em revelar a sua serologia ao VIH, nos sentimentos de vergonha, nos sentimentos de culpa e de inutilidade. E se calhar vou-te perguntar outra vez o que é o estigma internalizado e quais os sintomas ou sinais. Pois, exatamente como a Isabel estava a explicar, o estigma internalizado é muito a interiorização destes conceitos negativos que estão associados ao estigma. E é a própria pessoa que passa a sentir-se, muitas vezes se refere também como autoestigma, no sentido de é a própria pessoa que passa a sentir-se ela própria possuidora de características negativas. A culpa, a vergonha, os sentimentos de baixa autoestima, de desvalorização, estão muitas vezes associados e são muitas vezes uma consequência direta deste autoestigma. Claro que, em termos de as consequências do estigma internalizado, estão muito ligadas à saúde mental e, naturalmente, quando nós falamos de desvalorização, culpa, vergonha, remete-nos rapidamente para sentimentos depressivos e para vivências mais depressivas. Nesse sentido, há vários estudos que demonstram que, de facto, a internalização do estigma é um fator de risco para perturbações da saúde mental, nomeadamente perturbações associadas à ansiedade e à depressão. E, por outro lado, do ponto de vista prático, muitas vezes a atitude que nós observamos após a internalização do estigma é uma atitude de desistência, se quiserem também associada eventualmente a sentimentos depressivos, mas desistência no sentido de eu não sou merecedora, não vale a pena procurar defender os meus direitos, eu não mereço, eu sou culpada, e nesta linha com um impacto quer em termos de saúde mental, mas também em termos de saúde física, por exemplo, no atraso do diagnóstico, no recurso a cuidados de saúde, no atraso do tratamento, na procura de mecanismos de suporte social e outros mecanismos de suporte que poderiam ajudar a ultrapassar determinadas questões. Portanto, o impacto é negativo, quer em termos objetivos, quer em termos subjetivos, quer em termos da saúde física, quer em termos da saúde mental. Eu quero acrescentar o nosso estudo realizado este ano, com o protocolo Internalized AIDS-Related Stigma Scale, e que refere que o facto, que observou que o facto de ser positivo ao VIH não afetou o respeito próprio, a capacidade de ter relações próximas com outras pessoas, de encontrar o amor, o desejo de ter filhos, o cumprimento de metas de realização pessoal e profissional, a habilidade de contribuir para a comunidade. E atenção que este é um estudo realizado num grupo pequeno, no nosso grupo, um grupo com cerca de 20 pessoas que responderam ao nosso questionário. O nosso grupo é maior, claro. Contudo, de referir que 70,6% ainda consideram ser difícil divulgar a outros que são positivas ao VIH. 11,8% sentem-se sujas por ter VIH. 29,4% têm vergonha de ter VIH e 23,5% sentem-se sem valor. 70,6% esconde às outras pessoas que é positivo ao VIH.
47% das mulheres do nosso grupo tinham receio de ser rejeitadas. E como é que se lida com a rejeição? Pois, lida-se à partida, o impacto é negativo, não é? O sentimento de rejeição por parte do grupo de pares, por parte de pessoas significativas da família ou da comunidade, desencadeia sempre uma vivência de solidão, isolamento, medo do abandono, desvalorização. Como se lida com a rejeição? É um pouco como se lida em geral com momentos de adversidade na vida das pessoas. Procura-se encontrar aspectos que contraponham ou contrabalancem estas vivências e procura-se estruturar um conjunto de estratégias ativas no sentido de valorizar os aspectos positivos que são vivenciados e limitar os aspectos negativos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes a vivência de rejeição leva a uma generalização do medo da rejeição, ok? Uma das formas importantes é não generalizar, é focalizar, é perceber a causa da rejeição, perceber a incompreensão, a falta de informação, o preconceito que estão na base da rejeição. Muitas vezes ajudar as próprias pessoas que têm essas atitudes a modificar a sua forma de pensar, e estou a pensar em pessoas mais próximas, por exemplo, na família. Como é que se lida com a rejeição na família? Eventualmente ajudando as pessoas a ter a informação necessária para perceber que não estão a lidar com situações de risco do ponto de vista de contágio da doença. Isto é qualquer coisa que nós tínhamos, que era muito frequente há uns anos atrás, e às vezes ainda me espanta como é que estas coisas ainda são frequentes ao fim destes anos todos, em que se procurou de facto desmontar estas ideias pré-concebidas e estes receios. Portanto, para lidar com a rejeição, muitas vezes nas pessoas significativas é importante ajudar essas pessoas, não deixar que este sentimento se generalize e que tenha um impacto negativo na forma como a pessoa vive a sua vida afetiva e os laços afetivos e a relação com os outros, e por outro lado ajudar essas pessoas a ganhar algum conhecimento, a ter acesso a mais informação, porque muitas vezes, de facto, estas atitudes não resistem ao confronto com o conhecimento e com a realidade, não é? E conseguimos desmontar um pouco. Isto é a forma, diria eu, mais ativa e mais saudável de lidar com estas situações. Muito obrigada pelas suas palavras. E agora passar à Judite. Judite, queres colocar a próxima questão? Sim, doutora, bom, a pergunta que eu vou fazer em parte já foi respondida, mas não na totalidade, e então eu vou prosseguir. Quais os efeitos do estigma e discriminação nas pessoas que vivem com VIH, nomeadamente o stress pós-traumático, sobretudo nos long-term survivors, pessoas que vivem com VIH há mais de 25 anos? Pois, na linha daquilo que vinhamos a falar anteriormente, o impacto é negativo, quer no sentido da saúde mental, quer no sentido dos aspectos práticos da vida das pessoas. A sobrecarga associada a ter que lidar com os aspectos, com os preconceitos e com o estigma associado à doença, naturalmente tem um impacto negativo e é mais um fator de stress com o qual as pessoas têm que se confrontar ao longo da sua vida, independentemente de poderem ter a certeza de que nada daquilo faz muito sentido, ok? Independentemente da pessoa perceber que o estigma e a discriminação não fazem sentido, eles têm um peso negativo, ter que lidar com eles tem ter um peso negativo na forma como a pessoa vivencia a doença. Pode-se estruturar em quadros de stress pós-traumático, pode-se estruturar em quadros de... Normalmente os quadros de stress pós-traumático estão associados a uma vivência aguda de trauma.
No entanto, mesmo que não tenha havido uma vivência aguda de trauma, e era um pouco disso que eu estava a falar, há uma vivência crónica de trauma repetido, que pode não ser um trauma major, mas é um microtrauma. É o reencontrar todos os dias na vida dificuldades que têm a ver com qualquer coisa que é um estatuto de doença e não tem que ser generalizado para outros aspectos que não a vivência da própria doença. Mas, na realidade, este stress crónico está presente na vida das pessoas, quando as pessoas se confrontam com aspectos de discriminação associados ao trabalho, por exemplo, discriminação em contextos de saúde. Infelizmente, também ainda existem situações em que nós temos a noção de que os próprios técnicos de saúde ainda não internalizaram, se quiserem, um modelo sem estigma portanto, ainda há comportamentos discriminatórios, e tudo isto vai sendo um somatório ao longo da vida da pessoa de fatores de stress mantidos e que dão origem a uma situação de stress crónico. Eu passava à pergunta seguinte: o que causa o estigma contra as pessoas com VIH e o que se pode fazer para lidar ou evitar o estigma? Pois o que causa o estigma, Isabel, eu diria assim em duas palavras: medo e ignorância. Essencialmente o medo é legítimo, todos nós temos medo, temos sobretudo medo das coisas que desconhecemos, não? E a ignorância é terrível se nós não percebermos com o que é que estamos a lidar. Muito mais facilmente reagimos a essas situações com medo excessivo e desadequado face à situação em si. Naturalmente, quando nós olhamos para a história da infecção VIH, percebemos de onde é que isto vem todo neste contínuo de uma ameaça que só atingia determinadas pessoas, que estava muito associada àqueles conceitos iniciais de grupos de risco e que demorou algum tempo a desfazer, se é que desfez completamente. Otimisticamente falando, eu diria que se conseguiu passar desse conceito de grupo para o conceito de comportamento. Mas mesmo o conceito de comportamento acaba por, às vezes, ser alvo de julgamento e de uma valoração negativa, não é? E, portanto, a forma como as pessoas interpretam, valorizam, lê o comportamento dos outros e o desconhecimento em relação àquilo que na realidade são os determinantes desse comportamento e ao risco que ele representa para os outros, muitas vezes é uma fonte de estigma. Eu ia também acrescentar que o estigma é uma violência. E se a violência resulta de relações de poder desiguais, e sendo as pessoas portadoras de VIH uma minoria que ainda não se assumiu, que internalizou os preconceitos e estigmas sociais e, portanto, desagregada e com pouco poder, em que as pessoas portadoras de VIH são consideradas culpadas pela sua condição e julgadas moralmente, sendo que esta infecção é progressiva e incurável e que o VIH ainda não é compreendido pela população em geral, temos de inverter estas situações, o que passa por mais e credível informação, maior apoio social, quebrar o isolamento, desconstruir estereótipos e, se possível, assumir sem medos a sua infecção. Isto também parte de nós, pessoas positivas, assumir a nossa doença. Mas o mais importante, acho eu, é a pessoa não se isolar. Na SES temos um grupo de apoio, de solidariedade, mas sobretudo de amizade. Portanto, junte-se a nós, não se isole. Muito obrigada pelas palavras. É muito importante, não é, doutora Sílvia? Eu diria exatamente que essa é uma tónica importantíssima que a Isabel está aqui a colocar, e muito bem, a dimensão do isolamento versus a dimensão do suporte de grupo. E, de facto, a dimensão do isolamento, como a Isabel dizia muito bem, de alguma forma estas pessoas já são vulneráveis. São vulneráveis por questões associadas à doença, por questões associadas ao poder, por questões associadas a determinantes sociais, e associar o isolamento a esta vulnerabilidade prévia
é de facto um fator de risco pesado no sentido da evolução e da saúde mental. E, portanto, quebrar este isolamento e contar com grupos de pares, com associações, com técnicos de saúde, com pessoas próximas, é extremamente importante, precisamente no sentido de reduzir o impacto da situação e desta vulnerabilidade prévia. Judite, queres pôr a próxima questão? Eu fazia aqui também só um parênteses. Na minha opinião, eu acho que a comunicação social, os mídia, aqueles programas de televisão que dão à tarde e de manhã, podiam abordar mais este tema, podiam explicar mais e melhor às pessoas o que é realmente, do que é que se trata, de tudo o que nós falamos aqui. No fundo, poderia haver uma divulgação para atingir a população em geral, porque no fundo nós conversamos muito umas para as outras, apoiamos-nos muito umas às outras, mas não há de fora esse apoio para que tudo isto pareça mais normal, da mesma maneira como se fala de outras doenças que eu vejo, como o cancro, as diabetes, tantas e outras doenças que se fala tanto e que se explica tanto e que que se abrem tantos caminhos. E para o VIH eu não vejo, acho que há da parte da população e dos mídias, do governo, de tudo, também até por aí eu sinto que há estigma, que existe o estigma. Pronto, isto foi só à parte, vou seguir para a minha pergunta, que é como lidar com aquele que eu acho que talvez seja o pior dos estigmas. Como lidar com o estigma dentro da família? Pois, muitas vezes é preciso, um bocadinho também na linha daquilo que já vinhamos a falar previamente, muitas vezes é preciso, de alguma forma, um diálogo franco e uma comunicação clara sobre estas questões. Às vezes há mal-entendidos na família que podem ter a ver com a falta de comunicação. As coisas que ficam subentendidas, que ficam no ar, não são exatamente ditas e que são percebidas de uma forma distinta e que depois geram um conjunto de comportamentos e uma reação a esses comportamentos que aumenta a tensão e eventualmente potencia situações de estigma e discriminação. Às vezes é possível ter este tipo de conversas francas e ter esta comunicação aberta e clara, sem apoio externo. Outras vezes é preciso ter algum apoio e pedir ajuda, por exemplo, técnicos de saúde na área da psicologia ou o próprio médico assistente, que pode ser alguém que facilita um bocadinho a comunicação quando se percebe que há aqui um conjunto de ideias mal estruturadas, erradas e que precisam de ser reformuladas. Portanto, muitas vezes é preciso, de facto, pedir ajuda externa, neste sentido, profissionais de saúde que podem ajudar a desmontar os fatores que estão associados ao preconceito e às ideias erradas, e muitas vezes é preciso também desmontar um bocadinho os receios que a própria pessoa tem. Voltando àquela questão inicial, a fonte do estigma é sobretudo o medo e o desconhecimento, a ignorância. Muitas vezes o estigma é alimentado pelos próprios receios das outras pessoas, não é? E, portanto, ajudá-las a desconstruir, a perceber o que é que são os riscos reais, o que é que não são riscos, ajuda também a lidar com a situação. Obrigada. Eu passava à questão seguinte: o que causa o estigma internalizado e o que se pode fazer para lidar ou evitar este tipo de estigma? Pois o estigma internalizado decorre da vivência daquilo que a Isabel muito bem disse, que é uma situação de violência, não é? Se toda a gente à minha volta me disser repetidas vezes que eu sou culpada de alguma coisa, se calhar eu acabo a achar que de facto tenho alguma culpa, não é?
Portanto, a internalização do estigma tem a ver com a repetição da violência e do trauma, que é um conjunto de preconceitos associados à vivência do VIH e à forma de como as pessoas interpretam o facto de se ter um estatuto serológico positivo ou não. Naturalmente que há fatores de vulnerabilidade. Por exemplo, uma pessoa mais sozinha, como dizíamos há pouco tempo, uma pessoa mais isolada e mais sozinha sentir-se-á mais vulnerável, uma pessoa com antecedentes depressivos, de desvalorização de si própria, também mais facilmente. Portanto, a relação com a saúde mental é uma relação bidirecional. As alterações associadas à saúde mental na linha da ansiedade e da depressão facilitam a internalização do estigma, e a internalização do estigma facilita o aparecimento de patologia ansiosa e depressiva. Portanto, a seta é nos dois sentidos, e uma coisa alimenta a outra. Como lidar com isto? Os grupos de ajuda, os grupos de suporte e o apoio técnico, quando necessário, são as melhores formas de tentar desconstruir e desmontar todo este conjunto de vivências associados à internalização do estigma. Aqui eu tenho de referir o nosso apoio de pares. E o nosso apoio de pares como sendo fundamental para quebrar o isolamento e barreiras, para aprender a lidar com o estigma internalizado e até mesmo a lutar pelos nossos direitos a não ser discriminadas. O mais importante, como já foi referido, é não se isolarem. O apoio entre pares permite a partilha das nossas realidades, mas também de estratégias de coping para uma maior adaptação à nova realidade, que é viver com o VIH e com o estigma internalizado, mas também estratégias para lidar com tudo isto. Um grupo de apoio entre pares ajuda a aumentar a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, a não sentirmos vergonha nem culpa em relação ao VIH, a lidar com preconceitos sociais, o estigma e, consequentemente, o estigma internalizado. É importante enfrentar este desafio que é viver com o VIH com um grupo como a CERS, que promove também a literacia em saúde e, mais concretamente, a literacia em VIH. Mais informação, menos preconceito. Passo a palavra à Judite. Obrigada, Isabel. Doutora, eu tenho uma última questão para pôr, que é a seguinte: existem diferenças de género relativamente ao estigma e estigma internalizado? Se sim, a que se devem essas diferenças? Existem, de facto, as mulheres são mais vulneráveis, e provavelmente as diferenças devem-se exatamente àquilo que a Isabel chamou a atenção, às questões do poder, da submissão, de ser alvo de uma posição menos valorizada socialmente, com menos capacidade de reagir e de assumir o seu próprio destino e as questões que têm a ver com a sua própria vida, e depois com os preconceitos muito transversais em relação ao que ainda existem socialmente, e com os estigmas muito transversais em relação à condição de ser mulher, que ainda existem e que traduzem uma realidade sociocultural, às vezes mais pesada, outras vezes menos pesada, mas que tem seguramente um impacto importante. E depois, naturalmente, quanto mais fragilizadas as mulheres estão, quanto menor a literacia, quanto menor a autonomia do ponto de vista económico, quanto menor a capacidade de assumir e reivindicar os seus direitos, maior a vulnerabilidade. Não? E, portanto, é nesse sentido que, de facto, estas questões estão profundamente interligadas com o papel da mulher e com a forma como ele é valorizado ou desvalorizado socialmente, e com a sobrecarga e a duplicidade ou a triplicidade de papéis que são esperados da mulher enquanto cuidadora, mãe, suporte da família, profissional, ativa de sucesso, etc., por aí fora. E esta multiplicidade de papéis cria também ela própria uma sobrecarga significativa e importante. Obrigada.
eu ia também acrescentar que estas diferenças de género ainda são maiores quando se trata da população africana ou cigana, e que o estigma internalizado ainda se sente mais nas mulheres trans. Portanto, estas populações ainda se sentem mais do que as mulheres cisgênero. Claro, quanto maior a vulnerabilidade associada a fazer parte de uma minoria ou a um contexto sociocultural, e quando falamos, por exemplo, na posição da mulher em África, do ponto de vista do contexto sociocultural, percebemos rapidamente que as mulheres africanas provavelmente são muito mais vulneráveis, precisamente porque o contexto sociocultural em que crescem, aquilo a que têm acesso, a capacidade que têm de reivindicar a sua autonomia é muito mais limitada. Não? Queria acrescentar mais alguma coisa a esta conversa na Positiva? Apenas agradecer-vos a importância destas conversas, a importância deste espaço de debate informal e em que nós pensamos um bocadinho em voz alta e de alguma forma tentamos encontrar respostas para questões que nos inquietam a todos, e o desejo de que, como vocês diziam, estas questões não fiquem, ou estes espaços de debate não fiquem limitados às pessoas que já estão mais sensibilizadas, mas possam passar para a população em geral e possam contribuir, de facto, para o melhor conhecimento face a esta realidade e a outras também estigmatizantes e perturbadoras. E agradecer-vos o convite, claro. Obrigada a nós. Agradecemos muito. Obrigada. Obrigada. Agradeço à nossa convidada especial, com quem aprendemos hoje. Continuando com tudo o que foi dito aqui, não se isolem. A solidão é sempre uma carga que aumenta os níveis de sofrimento e que, no caso das mulheres seropositivas, torna um peso muito grande. E por isso existem associações, existem as conversas entre pares, existem os profissionais de saúde que estão aí para ajudar. Portanto, não se isolem. Cuidem-se, testem-se, escrevam para a SES com as vossas questões, as vossas dúvidas, escrevam para o nosso Facebook, para o nosso Instagram, para o YouTube, partilhem os vídeos, coloquem as questões, não fiquem sozinhas. E queria terminar isto com um grande abraço a todas as mulheres que nos estão a ouvir. Fiquem bem, até à próxima conversa. Obrigada. Yeah. Obrigada.